Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Eu estou muito feliz que você está por aqui, estou muito feliz de estarmos abrindo mais um episódio aqui. E hoje nós vamos falar sobre cuide-se. O texto base que nós vamos usar é o texto de João 10, de 1 ao 21, onde fala sobre o pastor e o seu rebanho. Jesus fala que nós somos suas ovelhas. Ele faz aqui uma analogia nossa com as ovelhas. Em várias passagens, na verdade, ele se coloca como nosso pastor. Um pastor que cuida. Vamos olhar para o cuidado de Deus conosco e o padrão que nos ensina de cuidado. O cuidado que Ele tem e que espera que tenhamos com a nossa vida também e com a vida dos nossos irmãos. Então, hoje nós vamos passar por algumas áreas de cuidado e alguns detalhes desse texto que Deus nos sinaliza que a gente precisa cuidar. Então, a primeira coisa é que Ele chama suas ovelhas pelo nome. Aqui Ele fala sobre identidade. Em Romanos 8,16 diz que somos filhas de Deus. Em Salmos 139,13 que Ele criou cada parte do nosso corpo. Deus nos conhece. Nossa personalidade, nossas qualidades, cada característica nossa, nossos medos. Talvez hoje você se questione, por que eu não sou assim, ou assada? Por que eu não sou tão engraçada, tão discreta, tão criativa, ou tão comunicativa, tão concentrada? A pergunta é, Senhor, onde Tu queres me usar sendo assim como eu sou? E quais áreas querem que eu desenvolva para a Tua glória? Porque tem coisa que talvez você olhe e você não se enxergue, mas que Deus quer que você desenvolva também. Não é porque a gente nasceu de um jeito que vai ser só dessa forma. Outro ponto importante sobre identidade é aceitar que és filha de Deus. Tem muita mulher vivendo como escrava, trabalhando muito, fazendo muito, correndo, ganhando, para ganhar o direito de ser amada por Deus. Mas filha não faz esforço para ser amada. Filha é amada pelo simples fato de ser filha. E por ser muito amada, ela faz. Ela serve, ela se doa, não com pesar ou esperando algo, mas por amor. Porque ela transborda, ela está tão cheia que ela transborda de amor. De que nome temos nos chamada? Ele chama pelo nosso nome. Mas que nome a gente tem se chamado todo dia de manhã quando a gente se olha no espelho? Ou diante das nossas ações, dos nossos comportamentos? Por acaso você tem se chamado de a gorda, a pequena, a medrosa, a traída, a fracassada, a burra, a depressiva? Deus nos chama pelo nome e quer que assim o façamos. Temos ferido muitas vezes, valiosas, a nossa identidade, abraçando versões que não são as que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que nos cuidemos. Cuidemos do nosso nome e do nome que abraçamos. Toda manhã você se dá um nome. Você diz algo sobre você. O que você tem dito? Que nome você tem abraçado para a sua identidade? O que você tem trazido para a sua identidade que Deus não coloca e não permite e não traz? Uma outra característica do cuidado de Deus é que Ele conduz, a Bíblia fala que Ele conduz as suas ovelhas. Conduzir-se nos lembra sobre pertencermos. Você é propriedade você é uma propriedade privada, você tem um dono. Nós não somos ovelhas sem pastor, pertencemos ao seu rebanho. Nós temos água, temos acesso à comida, proteção e, valiosa, nós não estamos desamparadas. Eu não sei quais são as dificuldades hoje, mas eu sei que uma das áreas que o inimigo procura afetar na nossa mente é reforçar pensamentos que fazem a gente acreditar que está desamparada. Pensamentos de desamparo. Muitas vezes é pensamento de escassez. Você vive embaixo do medo da falta. Quer ter o controle de tudo para nunca faltar ou perder. Nunca perder, nunca faltar.
para nunca faltar saúde, eu quero ter o controle de tudo, para que todo mundo esteja com saúde o tempo todo. E isso pesa para mim, isso me sobrecarrega. Eu tenho medo de faltar dinheiro, então eu preciso trabalhar. Não posso largar, eu tenho que abraçar todas as horas extras, tenho que fazer de tudo, porque não pode faltar o dinheiro. Não pode faltar a comida, não pode. O que você tem medo de perder? Talvez você vive presa num episódio onde perdeu alguém ou algo que foi muito impactante na sua vida. Mas Deus nos convida para uma nova mentalidade. Nós pertencemos ao seu rebanho e jamais seremos desamparadas. Mesmo que um dia acreditamos na mentira de que estávamos desamparadas, talvez sim nós fomos desamparadas por alguém, por algo, por alguma situação, mas jamais isso acontecerá por Deus. Nós nunca estivemos desamparadas por Deus. Isso é uma mentira. Nós somos por Ele conduzidas e guiadas e cuidadas. Ele nos dá a direção, Ele nos guia, nos instrui. Precisamos estar na videira verdadeira, deleitarmos em Sua palavra, desfrutarmos da Sua presença e aumentar o nosso senso de pertencimento. Lembrar que Ele nos conduz, que pertencemos ao Seu rebanho. Nós não estamos sozinhas nesse mundo e nem diante desse desafio. Uma outra característica do cuidado de Deus é que a Bíblia fala que Ele vai adiante e elas o seguem. Isso nos lembra de propósito. O nosso dono tem um propósito para a sua vida. Talvez você ainda permaneça sem muitas respostas sobre seu propósito nesta vida. Talvez você pense que é uma frase bonita, mas não é bem assim. Talvez você não faça ideia ou até nem acredite que tenha um propósito. Ou talvez você até saiba, mas às vezes as preocupações dessa vida te fazem esquecer. Talvez você seja aquela propriedade que todo mundo passa e diz: o que o dono vai fazer aqui? Podia ser isso ou aquilo. Mas a verdade é que essa propriedade tem um dono e ele já tem um plano. E mesmo ainda não estando executado ou você estando muito claro de tudo que vai acontecer, o plano se mantém de pé. E será cumprido. E está sendo cumprido. Talvez você esteja no processo desse plano. O plano de Deus para a sua vida já está sendo cumprido. Confie, peça a dele sabedoria para que ele te dê a direção diariamente, Senhor, o que tu queres hoje. Hoje Deus quer nos lembrar que somos propriedade dele, a qual ele usará para um fim. Deus tem objetivos para a nossa vida. Ele quer nos usar. Ele tem planos especiais, diz em Jeremias 29:11. Por isso deseja que nos cuidemos para sermos instrumentos afiados para o seu reino. E eu sei que muitas vezes a gente quer entender todo o plano de Deus, não é mesmo? Mas dê um passo de cada vez. Você não precisa saber o todo. Diga a Deus, o que eu posso fazer hoje para glorificar o teu nome e me preparar para onde tu queres me usar? E assim a gente vai caminhando. Por último, uma outra característica do cuidado de Deus na nossa vida é que Ele dá a sua vida por suas ovelhas. Isso nos fala de amor. O maior trabalho do inimigo na sua vida é fazer você acreditar que não é amada. Então, toda vez que você precisar avaliar os seus pensamentos, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que não? Será que eu estou criando isso? Pensa. Se pergunte, esse pensamento, ele sustenta por trás o medo de não estar sendo amada? Se sim, então não dê mais lugar para ele fazer parte da sua mentalidade. Esse é o maior trabalho de Satanás. É formar mulheres fortes e independentes que acreditam que não são e nunca serão amadas, por isso precisam ser autossuficientes e cheias de si. Valiosa, você é uma ovelha muito amada por seu pastor. Muito amada. Se permita sentar no seu colo e receber do seu carinho. Desfrutar do óleo que ele deseja passar em seus machucados. Ouvir as instruções de quem quer te levar para pastos verdejantes.
Ele te ama muito. Você é muito amada. Ele tem planos de paz e vida para você. Ele quer te ver curada, leve, feliz, cheia de amor e transbordando amor por onde você for. Ele quer te ver cumprindo o propósito pelo qual te criou, depositando amor em tudo que Ele confiar em suas mãos. Ele deseja que você deixe de viver embaixo do medo e viva embaixo do amor. Eu te desafio essa semana, durante o dia de hoje pelo menos, a orar. Deus, como eu sou amada por Ti. Obrigado por X coisa. Aí você vai agradecer por algo. A gente precisa fortalecer essa verdade em nossa mente e combater as mentiras do inimigo. Valiosa, Deus cuida muito bem das suas ovelhas e deseja que você faça o mesmo. Então, cuide-se para cuidar. Às vezes a gente esquece de se cuidar como Deus cuida da gente. Deus cuida muito bem da gente. E o nosso autocuidado, ele precisa ter isso como base. Porque Deus cuida da gente, Deus nos ama muito. E por isso a gente precisa também nos cuidarmos como Deus cuida de nós. Para quê? Para sermos cheios de si? Não. Para termos uma vida pronta e preparada, para estarmos prontas, afiadas, para sermos usadas pelo nosso pastor. Aonde quer que estejamos, porque uma ovelha doente, ela não vai conseguir ir para onde o pastor orientar. Ela provavelmente vai ter que ficar num cantinho ali sendo recuperada. Ela não vai poder ser usada para a glória do pastor naquele momento. Sim, aquela situação pode ser glorificar a Deus, com certeza. Mas entende que às vezes o nosso descaso com a nossa vida, com a nossa saúde, pode, de certa forma, impedir, atrapalhar coisas que o Senhor queria fazer na nossa vida. Às vezes, é por irresponsabilidade nossa, é por descaso nosso. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem coisas que o Senhor nos deu como responsabilidade de cuidar. Confiou nas nossas mãos a nossa vida, a nossa saúde. Ele poderia muito bem, através de uma oração, você se alimentar seu corpo. E não, Ele nos deu alimento, Ele nos deu formas de cuidarmos do nosso corpo. E assim a gente precisa fazer, com que Ele nos deu a responsabilidade. Então, que nós possamos nos cuidar, como Ele cuida de nós, com base nessas percepções, nesse olhar que Ele tem pra gente. Esse é o padrão de Deus de cuidado. Que nós possamos lembrar isso e moldar a nossa mente, ajustar a nossa mente para essas verdades de Deus. Que você tenha um ótimo dia e amanhã nós teremos um novo podcast. Até amanhã. Se abençoou você, deixa aqui o seu feedback, me mande o que Deus tem falado com você, compartilhe comigo um pouquinho, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Quanto mais mulheres saudáveis e úteis e funcionais e felizes e leves no reino de Deus, mais o nome de Deus vai ser glorificado, mais as pessoas vão dizer, nossa, que mulher incrível, que mulher feliz, que mulher plena. E isso não depende de circunstâncias, depende do Senhor na nossa vida, do quanto de Deus nós temos na nossa vida. Então que nós possamos impactar cada vez mais mulheres e abençoar mais vidas para serem transformadas pelo poder do Senhor e usadas para o seu reino e sua glória. Um grande abraço. Tchauzinho.